Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre pós-graduação. O que fazer primeiro? A especialização ou será que é melhor já passar diretamente para o mestrado? Bom, eu vou falar os prós e os contras que cada uma dessas duas decisões pode acarretar para a vida acadêmica do estudante e falar um pouco também da minha experiência, né, como que foi. Enfim, um vídeo que eu acredito que seja necessário. Recentemente eu respondi a uma pergunta nesse sentido em um dos grupos que eu faço parte no Facebook. Acredito que seja uma dúvida que muitos têm. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Antes de mais nada, para que possamos situar um pouco a discussão no âmbito da organização dos estudos de pós-graduação no nosso país, eu vou fazer uma breve introdução, brevíssima mesmo, à organização das pós-graduações no Brasil. Bom, costuma-se dividir a pós-graduação primeiramente em pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu. Nomes que vêm da língua latina. A pós-graduação lato sensu quer dizer algo como pós-graduação em sentido amplo. E geralmente é uma pós-graduação em que você amplia os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação. É aí em que entra a especialização, que dura geralmente 1 ano, né? Você recebe um certificado ali, enfim. E a partir daí, você já tem um primeiro nível de pós-graduação que vai lhe contar pontos para o seu currículo, né? Numa seleção que você queira fazer depois para o mestrado, numa seleção que você queira fazer num concurso público. Mas enfim, trata-se aí de um primeiro nível. A pós-graduação stricto sensu, ou seja, em sentido estrito, é aquela pós-graduação em que você vai especificar o seu conhecimento, os seus estudos dentro de uma determinada área de pesquisa, um campo de pesquisa, uma área de conhecimento, conhecidas dentro dos programas de pós-graduação como área de concentração. Então, por exemplo, uma pós-graduação que você vai fazer na área de concentração linguística cognitiva, pessoal que é da área de geografia, geografia agrária, área de concentração em direito público, para quem é lá do direito, em direito penal, áreas em que você vai especificar o seu estudo, aprofundar o seu estudo e ao fim daquele processo, você vai ter um diploma de pós-graduação. Neste segundo tipo de pós-graduação, nós temos 2 níveis, que é o mestrado e o doutorado. Então, os 3 níveis de pós-graduação comuns no Brasil, e eu já explico por que comuns, são especialização, depois mestrado, que geralmente dura 2 anos, e o doutorado, que geralmente duram 4 anos, tá? Existem alguns casos bem específicos, eu não vou adentrar muito nisso, em que se faz um pós-doutorado. É muito comum, eu tive muitos professores ao longo da minha graduação e do mestrado que cursaram o pós-doutorado. Mas aí no âmbito bem específico, para você entrar no mestrado, você não precisa ter a especialização. Daí o tema do nosso vídeo. Ou seja, você não precisa. Mas será que você deve fazer a especialização primeiro? Você quer manter a sua vida acadêmica, quer prosseguir na vida acadêmica. O que é que você faz? Passa direto para o mestrado ou cursa uma especialização? Em ambos os casos existem os prós e os contras. Na minha época, eu passei direto para o mestrado, era muito comum que isso acontecesse entre aqueles alunos que queriam logo passar para mestrado, doutorado, para em seguida já tentar uma seleção para professor da universidade, né? Eu já contei aqui para vocês várias vezes que eu passei 8 anos da minha vida me preparando para ser professor universitário e quando eu acabei a graduação não queria perder tempo, e já falo sobre isso, tá? Não queria perder tempo com a especialização, já queria passar para o mestrado e depois para o doutorado e já ser professor universitário o mais rápido possível. Essa ânsia
por concluir logo os níveis de pós-graduação e ter logo o diploma de doutor. Era muito comum na minha época, acredito que hoje em dia também seja entre os mais jovens, e eu saí direto da graduação para o mestrado. Isso é bom porque, obviamente, você pula uma etapa, já entra no mestrado, você já tem ali ao final daquele processo em que você vai estudar as disciplinas, depois produzir sua dissertação, defendê-la e receber o seu diploma, né? Você já tem aí uma pontuação maior no seu currículo. Então você vai fazer um concurso público, digamos, naquele concurso específico para o qual você vai concorrer, a especialização conta 2 pontos, mas o mestrado conta 4, o doutorado conta 8, digamos, tá? Então você já vai ter mais rapidamente, tendo pulado a especialização, você já vai ter esses 4 pontos, né, que você precisa para esse concurso. Já está com um currículo mais forte, já tem um poder de concorrência maior nos processos seletivos e tal. Bom, isso é um grande ponto positivo em relação a você passar diretamente para o mestrado, né? E é muito comum para aquelas pessoas, inclusive, que querem seguir realmente a vida acadêmica, ou seja, que pensam em chegar no doutorado. Ou seja, fazer o mestrado é essencial para você fazer o doutorado, para você ter esse nível mais alto da pós-graduação e depois tentar ser um professor universitário e tal. Já para aquelas pessoas que não têm tanta ambição assim de chegar ao doutorado, que querem uma pós-graduação para ampliar seus conhecimentos e, consequentemente, ter mais oportunidades no mercado de trabalho, né? Terem algo ali a acrescentar ao seu currículo, um curso a mais que você mostre para a empresa, que prove que você está preparado para aquele cargo que você está pleiteando, né? Ou até mesmo para aquelas pessoas que querem ter um currículo com mais pontos. Ou seja, elas querem fazer a especialização, elas querem depois fazer o mestrado e depois o doutorado. Elas não têm tanta pressa e elas querem fazer os 3 níveis. É também um ponto positivo. Hoje em dia, eu vejo que talvez teria sido interessante eu fazer a especialização. Já me fez muita falta em concursos públicos o fato de eu não ter a pontuação da especialização, principalmente em seleções dentro da própria universidade. Por exemplo, agora estou passando por um processo seletivo de doutorado. Inclusive hoje saiu o resultado da primeira etapa, a etapa do projeto, fui aprovado, pelo menos nesse ponto aí, eu já, dessa fase aí eu já passei, né? Lá na frente eu vou enfrentar a etapa do currículo, que é a que mais me preocupa, né? E é a que mais me deixa assim, com a dúvida de se eu vou entrar ou não nesse doutorado este ano, porque nos últimos anos eu não investi tanto no currículo, em publicar academicamente, né? Ou seja, publicar artigos, enfim, livros, coisas do tipo. Não investi tanto nisso, então meu currículo não está tão competitivo. E eu queria pelo menos ter a especialização porque somava ali um pontinho a mais, alguma coisa a mais, entende? Então faz falta em muitos casos a especialização. Por isso que ultimamente eu tenho dado o conselho, depois que eu passei daquela ânsia da juventude lá, por terminar tudo o mais rápido possível, ter logo o diploma de doutor, eu tenho cada vez mais aconselhado as pessoas, olha, se você pode, curse primeiro a especialização, depois o mestrado, porque isso faz com que você tenha mais possibilidades de pontuação. De certa forma, você não perde nada. O máximo que você pode perder é um ano aí, né? Perder, entre aspas, repito sempre, né? Ou seja, você não passa direto para o mestrado, mas você ganha uma pontuação extra com essa especialização que você tem. É importante você trabalhar com o melhor caminho para a sua trajetória. Analisar tudo sem pressa. Pense e reflita o que é melhor para você. De acordo com seus objetivos, com suas possibilidades, é melhor já passar para um mestrado ou é melhor fazer uma especialização? Existem essas possibilidades na cidade em que você mora? Ou você quer fazer uma especialização online? Você pode até fazer depois, inclusive, do mestrado, tá? Não é obrigatório você fazer antes e se você não fez, nunca mais você pode fazer. Pode fazer também. Então, analise, peraí, eu não vou fazer agora, mas vou querer fazer no futuro, ou eu vou precisar desses pontos da especialização para minha seleção de mestre. Sempre, como eu digo aqui, os casos são muito particulares em todas as situações,
e o ideal é sempre você refletir no melhor para você. Os títulos dos meus vídeos são sempre provocativos, eu nunca dou uma resposta definitiva, sempre aconselho vocês a refletirem de acordo com sua realidade. Não é também porque eu estou dizendo que talvez o melhor para mim mesmo, que escolhi passar direto para o mestrado, talvez o melhor tivesse sido fazer uma especialização, que vai ser assim para todos. Isso depende muito e você tem que analisar muito isso aí, de acordo com sua própria trajetória. Tanto observe seu passado, quanto também o seu futuro. Se é necessário, digamos, para você entrar num determinado programa de pós-graduação, você fazer uma especialização numa área afim, ou seja, você tem interesse em fazer a seleção do mestrado, mas você percebe que você ainda não tem tanta maturidade naquela área e tem uma especialização aberta aí naquela área, né? Ou pelo menos próximo, você sabe que você vai adquirir maturidade, conhecimento, leitura, e que você pode até utilizar aquilo que você vai produzir ao longo dessa especialização como um pontapé inicial para o seu projeto de mestrado, para futuramente a sua dissertação. Então, é bem atrativo, né? Acredito que algo essencial na vida de todos aqueles que querem ter uma vida acadêmica, que querem investir nisso, e eu já tenho um vídeo aqui sobre como manter uma vida acadêmica, aconselho que você assista esse vídeo. Um passo fundamental sempre é a pesquisa, o estudo. O estudo não necessariamente de livros, de conteúdos, mas o estudo das possibilidades. Analisar como estão os programas de pós-graduação, quais são as possibilidades, quais são os caminhos que você pode seguir, como foi ali sua graduação, você se direcionou para que área específica do seu curso, da sua área de estudo, seja lá qual for, e dentro disso aí, existe a possibilidade da pós-graduação ou não existe, ou você vai mudar totalmente o seu foco? E aí, qual é o caminho ideal? Especialização, mestrado? Existe a especialização nesse campo? Fazer a especialização nesse campo é interessante? A conversa com professores pode sempre ser muito esclarecedora, né? Eles vão ajudar você a, dentro da sua área, estabelecer o melhor caminho. Então, cada área também tem um pouco de especificidade. Além de analisar o seu caminho particular, tanto o passado quanto aquilo que você idealiza para o futuro, você também tem que olhar as possibilidades do seu campo de estudos, né? Então, conversar com o professor, talvez seu orientador da monografia, né, do TCC, ou outro qualquer com o qual você tem intimidade, chegar para o professor e perguntar qual o melhor caminho dentro do seu campo de estudos, dentro daquilo que você pretende, se ele aconselha ou não, se ele acha que é relevante ou não. Então é isso, espero que tenha sido esclarecedor, como sempre, né, um convite à reflexão e à pesquisa, não o estabelecimento de respostas prontas, porque isso está longe de se adequar a todas as possibilidades, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.